Olá, meu nome é Janaína Almeida, eu sou paciente oncológica, ativista na causa do câncer de mama, palestrante, escritora, e eu fui convidada pela BP nesse segundo episódio para a gente poder falar sobre Outubro Rosa, sobre câncer de mama, né? Um tema aí que assusta tantas pessoas, mas que a gente traz aqui a nossa história, a nossa experiência. E hoje a gente trouxe aqui a Carol para poder contar um pouquinho, né, sobre a experiência que ela teve, sobre o diagnóstico. A Carol também é paciente da BP e eu queria que você se apresentasse, Carol. Oi, tudo bem, Jana? Bom, eu sou Ana Caroline, tenho 40 anos, quarentei agora em fevereiro. Também passei pelo tratamento, né? Tive o diagnóstico de um câncer de mama triplo negativo. Eu sou casada, não tenho filhos. Também passei pela mesma experiência que você no Hospital BP Mirante, o qual eu, assim, sou apaixonada pelo hospital, sou super feliz e grata àquela instituição, então é isso. A gente vem aqui para trazer muitas histórias inspiradoras e, enfim, a gente tem até um diagnóstico bem parecido, né, do mesmo subtipo. A gente fala que o câncer tem nome e apelido, né, mais ou menos isso. E o meu também, eu tive um diagnóstico de câncer de mama aos 30 anos, um triplo negativo, e foi tudo muito rápido, né? Eu acho que a gente começa o tratamento de uma forma tão avassaladora, tudo tão rápido. E eu entrei num quarto escuro, né? Tive o diagnóstico, em 20 dias eu já estava fazendo o tratamento. Como é que foi isso para você? Você teve o diagnóstico, já começou o tratamento em seguida? Como é que foi? Eu tive o diagnóstico, umas pontadinhas ali, senti um nódulozinho, e aí resolvi procurar um ginecologista, deu, né, o câncer mesmo, deu positivo. E nesse momento, eu não sei se eu já fui preparada pelo universo, sabe, já no que aconteceu, que o meu mastologista, ele foi muito assim, muito claro comigo, mas muito leve, acho que isso foi importante, de falar assim, olha, é 50% de chance. Então, esse 50-50, eu já pensei, é real, isso Sim. pode ser real. Ele fez a biópsia, eu saí de férias e falei, nesse momento, esqueci de tudo, vou curtir, vou viver. E é isso. E quando eu voltei de férias, eu liguei pra ele e aí, o resultado tá pronto? Uau, então você foi bem Fui tranquila, bem não teve tranquila. ansiedade nenhuma. Não, eu Uau. consegui, eu consegui assim. Eu não sei o que vai vir pela frente. Então, eu vou curtir o hoje, o aqui e agora, que é o que eu tenho certeza que tá acontecendo. E aí eu liguei pra ele, e aí, saiu o resultado e tal. Ele saiu. Você quer vir aqui no consultório? A gente pode falar por telefone, como que você quer fazer a consulta? Olha isso, eu falei assim, pode falar por telefone, tô tranquila. Eu não sei se não passava pela nossa cabeça, sabe? E aí ele falou assim, então, deu positivo. Eu, ai, que bom, deu positivo, tá tudo ótimo. Ele, não, Uau. Carol, deu positivo pro, né, é maligno realmente e tal. Desliguei o telefone e aí eu não sei, eu não chorei no dia. Eu não consegui chorar. Eu também não, você Não acredita? caiu uma Eu lágrima, também Jana. não. Então, assim, É. eu não sei. Eu só sei que, assim, o que foi mais difícil pra mim nesse primeiro momento, nesse quarto escuro, contar para os meus familiares, Sim, a nossa rede de apoio. sim. Porque a família morando fora, como é que você liga para uma mãe, para um pai, para uma irmã e fala, gente, estou com câncer de mama, Bem né? semelhante assim com a minha história, né? Eu estava morando no Paraná e os meus pais em São Paulo e eu não tive que dar a notícia, assim. Eu falei, na época eu estava casada e eu falei para meu marido, liga você, conta você, porque eu não tenho estrutura nem para contar isso para eles. E seus pais moravam onde? Em Goiânia. Moram em Goiânia até hoje, pai, mãe, beijo. E eu vinha trabalho para São Paulo, me estabeleci. E aí, minha irmã morou nos Estados Unidos, aí eu vou ligar. Então, eu fiquei uma semana, eu não sei quanto tempo você levou, para poder contar, pegar um telefone, e porque dos três que eu começo. É sério. Então, esse foi o meu maior, por incrível que pareça, o quarto escuro foi esse. Uau, Depois que eu contei, deu um alívio, deu um né? alívio, tirei mais um elefantinho das costas, né, de Sim. tudo e segui. Mas acho que talvez a minha ficha foi caindo, meu quartinho foi
iluminando, Abrindo as janelinhas, abrindo né? ali, quando eu realmente fui indo nas consultas, assim, né? Consulta com o nosso oncologista, pessoa que vai passar o nosso catéter, enfim, foi abrindo, assim, um horizonte, né? É muito maluco, né? Eu também, assim, eu lembro que foi um quarto escuro que eu não chorei na hora e eu falei, ah, mas que é isso? Engraçado, né? É, Às vezes, assim, eu extremamente leiga, nada da área da saúde e às vezes também é bom não. você não saber de nada, sabe? Porque você não tem noção É, muito do que está é, acontecendo. é. E eu não tinha, assim, essa noção. Eu procurei o médico, procurei imediatamente ajuda médica, acho que isso é fundamental, Muito. né? A gente vê aí tantas pessoas com um diagnóstico e não sabem muito para onde ir, né? Mas imediatamente, ajuda profissional. Acho que isso é o que. E você demorou para buscar ajuda ou não? Foi tudo muito rápido. E eu acho e isso é muito importante, né, da gente falar, porque a gente tem que ser rápido e tem que buscar mesmo. Então, assim, o mastologista falou, ele já me indicou um oncologista, eu já fui, e foi tudo muito rápido. Graças a Deus. Esse tempo, ele é muito importante. Sim, Eu acho que tem muitas mulheres, muitas pessoas, né, que acabam querendo ganhar um tempo, sim, mas não, é o contrário. sim, Quanto antes começa, faz os sim, exames, procura ajuda, é melhor, é mais importante, sim, ajuda, né, até sim. no tratamento. Sim, as chances de cura, né, de sobrevida são altíssimas para os Isso. pacientes que descobrem bem no início mesmo, tem 90% de chances de cura. E comigo foi assim, eu fui em consulta e passando na ginecologista que eu tinha hábito, acho que esse hábito é fundamental, de passar em ginecologista ou na mastologista, enfim, e fazer os exames de rotina. E eu fui fazer, né, enfim, a consulta, foi pedido vários exames ali e eu fiz a ultrassonografia, que foi o exame que detectou o nódulo. E eu lembro que eu peguei o resultado, né, enfim, antes de ir fazer isso, né, olha só que loucura. O médico, o ginecologista, me entregou o pedido, falou: olha, faça os exames de rotina. Eu peguei e coloquei no porta-luva do carro. E falei: ah, mas eu tô tão ótima, né? Depois eu faço. E é muito importante a gente realmente ter esse hábito de É. falar: vamos ao médico, a gente precisa procurar ajuda sempre, se atentar sim aos sinais que o corpo dá, porque eu acredito muito que às vezes o corpo dá muitos sinais. Você teve algum, Muito. algum sinal ali? Tive. Eu senti umas pontadas na mama esquerda, né? Foi na mama esquerda. E naquele momento a gente pensa tudo, né? Como mulheres, daí tem muito Sim, hormônio, menstruação, aquela coisa, a sim, gente pensa em tudo. Eu fui deixando um pouquinho mais com calma. De repente eu senti mesmo um carocinho. E aí eu até validei com o marido, né? Assim, ai, você tá vendo e sentindo isso? Ele, acho que sim. E aí, nesse momento, o exame, né? Fui na ginecologista, ela fez o exame de toque, que é importante, sentiu, e aí já te foi o encaminhou que para os foi o que exames. mas realmente assim, eu poderia ter eu estava com alguns sinais e eu demorei um pouquinho, mas acho que nada é por acaso, acho que aconteceu como tinha que ser e Sim, deu tudo certo, sim, né? sim, Mas é muito importante a gente estar sim, atento aos sinais do corpo, né? A gente sim. está qualquer movimento, às vezes a gente demora muito, isso é crucial, né? Sim, sim, sempre, sempre buscar ajuda médica, sempre colocar os exames ali, num check-up mesmo de rotina. Eu até brinco com a minha família, eu falo, pega um mês, sabe, do ano e fala, peraí, eu vou fazer exame sempre em janeiro, porque daí você sempre tá no Verdade, calendário ali e você deixa isso já como um hábito. Isso é super importante da gente falar. E eu queria que você me muito. contasse, você chegou a fazer o tratamento, você fez todo o tratamento na BP? Fiz todo o tratamento no BP Mirante e assim, eu amo, assim, é até estranho falar um hospital, né? Sim, Mas eu amo o BP Mirante, porque assim, eu fui muito acolhida, eu fui muito abraçada. Eu tenho meus amigos, né, assim, desde da recepção, né, dos sim, manobristas que te acolhem, então sim, viraram meus amigos. A equipe de enfermagem, né, cuidado, a brincadeira, tudo sim, bonitinho, assim. Os médicos, equipe médica, extremamente competente, né? Eu acho que é importante a gente falar isso, né? sim, Porque quando você descobre o diagnóstico, sim, muitas pessoas ficam ali, será que é confiável? Então, sim. eu acho que lá traz muita confiança, muita competência
e um acolhimento mesmo. Então, Sim. eu lembro que quando eu fazia as químios, né, a comidinha que chegava, de poder escolher, né, o que que você quer. Sim. Eu pedia, assim, picolé, milkshake, sabe? Carinho, Sim, uma coisa sim. diferente. Eu falava, nossa, tem isso aqui, né? Nunca imaginei que o hospital pudesse ter isso. Sim. E tem. E é tão legal, eu fui tão bem tratada, tão bem Sim. acolhida, foi tão bom, que hoje eu sou voluntária também no BP Mirante. Então, assim, Ah, ele está na minha vida, eu tô dos dois lados, tanto como ah, paciente, como agora trabalhando lá. sim, Então, eu hoje faço parte da equipe, vamos dizer assim. sim, sim. Então, realmente foi uma coisa que me tocou. A gente tem uma conexão de história que eu acho que vai ser para sempre, né? Com Eu também certeza. tenho todo esse amor aí. Eu falo que eu já sou parte já da família da BP, eu só falta o crachá. Eu de- tenho, eu crachá já Só tenho. falta o crachá porque eu já faço parte. É legal que você acabou de falar do processo, né, de ser voluntária. E existe até um processo seletivo, olha que legal. Existe. Então eu não sei aí, porque a gente precisa se informar, mas eu sei que eles fazem um processo seletivo, que eles selecionam pacientes para trabalhar ali como voluntário mesmo, para se doar. E eu fui tão acolhida, e eu até vou buscar para entender um pouco como funciona isso, porque eu tenho certeza que É. muita gente vai se interessar por isso, em ser voluntária, né? Muitas pessoas que eu vou lá, né, no quarto, né, no atendimento, perguntam, os familiares, a própria pessoa, depois eu quero ser igual você. Ah, E legal. eu acho que é uma coisa muito legal, porque primeiro é quando você está preparado. Então, não foi de imediato, você tem que estar preparado também, né? Mas o paciente aceita que chegue outra pessoa? Como que é isso dentro da quimioterapia? Muito aceita, É, muito. Muitas mulheres fazem sozinha a químio, tem dia que, né, os familiares não podem ir, então quer conversar, quer trocar uma ideia, e tem muita dúvida, sim, principalmente nas primeiras, sim. né, tem muitas perguntas, muitas dúvidas, inclusive eu tenho uma amizade com uma paciente, Hum, porque ela falou que eu mudei a vida dela ali naquele momento, dentro daquela proporção. sim. Porque no primeiro dia da primeira químio, tava ela e o marido, vieram de fora, né, de São Paulo, e ela já estava se preparando para no dia 2 raspar a cabeça. E eu falei, não faça isso, porque eu acho que, claro, a gente conversou, cada caso é um caso, cada um, né? Falei assim, existe a touca, existe alguns recursos que você pode ganhar tempo para se preparar, se você quiser usar uma peruca, alguma coisa. Resumo, ela terminou o tratamento, fez todas as toucas, né, geladas, terminou com o cabelo. Olha lá. E, E e isso é aí ela muito falou, individual, Carol, né? Sim, você mudou a minha perspectiva, porque eu passei bem com a sim. autoestima, porque isso para mim era importante. Sim, sim, E se sim, não sim. fosse você, no outro dia eu teria raspado minha cabeça. Sim. Eu acho que isso conta muito para as mulheres, né? Porque assim, mulher pensa sempre nessa em relação à autoestima, que o cabelo é uma moldura do corpo, né? É Ali do verdade. rosto. Então a gente tem aquele hábito de achar que, poxa, faz parte, isso aqui me pertence. É, E quando a gente passa por um processo desse de ficar careca, eu acho que você tem que estar muito bem resolvida com isso, em falar, poxa, vamos que vamos, sabe? É isso, eu vou enfrentar. é, Eu até usei muita peruca. Usei peruca, usei lenço e eu brincava com isso tudo. Eu falava, quer saber? Já que eu tô aqui, né? Então que seja da melhor maneira possível. Como é que você enfrentou isso? Você chegou a usar, enfim, peruca? cheguei, eu fiz as toucas. Você também fez, Sim, né, sim, Jana? sim. Eu fiz as toucas, fiz umas 10, foi bastante. A gente sabe o quanto que é Sim. pesado, né? Não sei, eu tive rinite, ataca dor de cabeça, mas enfim. É pro bem, né? Existe uma coisa pro bem ali. E, e aí, eu não. Eu tava pensando assim, é uma coisa que me pegou. Eu vou ser bem honesta com você, acho que a gente tem que ser honestas assim. Isso me pegou. Ficar sem um cabelo é uma coisa que pra mim foi um tabu, assim. E aí eu fui fazendo essas toucas e preparando uma peruca, assim. Eu tive uma, usei algumas vezes, mas depois que começou a crescer, eu abandonei. Sim. Realmente eu não me adaptei como você, né, que brincou, que abusou disso. Não me adaptei, então eu fui usando. Então,
muito pouco Sim. e tudo bem, assim, a Sim, gente sim, acostuma. sim. E tem uma coisa que eu acho importante, eu não sei como você passou isso, que chegou um momento que eu fiquei tentando que ficasse o cabelo, né? Você não quer que aconteça. E aí você vai vendo aquilo caindo ali, né? E um belo dia eu acordei, por conta da touca, você não penteia, não lava e tal. Eu olhei no espelho, eu tinha um dread único, um dreadlock único, assim, sabe? Um Uau, tubo. uau, uau. E eu não conseguia desembaraçar, soltar aquilo. E não podia pentear, né? Não, não Tem todo podia. um processo ali quando você está fazendo É, crioterapia, que é esse é. processo de touca gelada, que para mim foi muito sofrido, tá? Eu não tive nenhuma experiência boa com isso, porque, enfim, eu sentia dores. Eu acho que foi um sofrimento a mais, mas eu respeito. Eu acho que cada um tem É. que ver o que, que se Como sente dessa que melhor. deu certo, Sim, né? Para como dessa. algumas dá, Sim. né? Eu não vou falar o nome, mas. E aí, a hora que eu vi aquilo, eu tive que ir para um salão de beleza. Foi eu, minha irmã e meu marido para tentar desembaraçar o O cabelo. pouco de cabelo que Pouco tinha, de né, cabelo. Carol? E eu falava, meu Deus, o que eu fui conservando. E aí, a minha irmã e meu marido falava assim pro pessoal: esconde isso aí, esconde esse cabelo. Sim, sim, sim. E eu lá, né? E aí um dia eu olhei no espelho, falei, isso não tá legal. E outra coisa, quando eu raspei o que ficou ali, eu senti, cara, eu preciso viver, eu quero viver esse processo 100%. Eu Sim. quero que vá tudo para nascer tudo bonito, tudo junto. E assim foi. E eu te falo, Jana, que quando eu raspei, foi um alívio. É. Foi um alívio. Sentir a água, sabe? Não ter que preocupar mais, dormir, Sim. acordar. Sim. Então, assim, foi um alívio. E eu acho que foi bom também, né? Não, eu também tive essa mesma experiência, assim, de colocar a cabeça ali embaixo do chuveiro, sentir aquela água escorrer e não me preocupar mais em, não posso lavar o cabelo, porque não podia lavar, É. não podia molhar o cabelo, não podia fazer várias coisas durante esse processo de crioterapia, você não pode pentear cabelo, então você vivia com aquele cabelo sujo, né, sem poder pentear, sem poder mexer nele, e dá essa libertação de você falar, É. poxa, né, tô livre disso, daquele cabelo caindo pela casa. Então, acho que isso foi um processo que eu vivenciei, assim, que foi difícil para mim. E fora isso, você terminou a químio, você fez a cirurgia em seguida, como é que foi isso? Eu comecei pelas quimioterapias, foram 16 químios, fiz a cirurgia. Eu fiz parte, né, um quadrante, como dizem, porque eu não tenho mutação, como, né, no seu caso, eu Sim. não tenho mutação genética, deu negativo, que é um exame extremamente importante, né, Giana? Muito. E então eu fiz a cirurgia só do local e fiz 15 radioterapias. Depois eu fiz mais 6 meses de quimio via oral e aí finalizei o tratamento, mas foram todos esses processos. E estou nos meus check-ups, né, que a gente faz, Sim. agora de 6 em 6, então passei por todo o processo, Tá. tudo um pouco. Você falou da importância da gente fazer sempre esses exames genéticos, né? Assim, quando existe uma paciente jovem, ou que tem história familiar, ou que tem, às vezes, até um diagnóstico de triplo negativo, eles sugerem que faça um aconselhamento genético com um geneticista, com uma equipe que vá investigar se a gente tem algum tipo de mutação ali, né? E eu tenho essa mutação, que é o BRCA1, onde eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais, porque a gente, sabendo dessa informação, a gente consegue sim lidar com prevenção, né? Através desse diagnóstico, eu consegui fazer a mastectomia, e aí eu fiz a mastectomia bilateral. Vou fazer também de forma preventiva, a retirada também de ovários. Então, tudo isso é uma prevenção, né? O que a gente pode sim lidar com essa linha de prevenção, mas é só. Acho que o que a gente precisa sempre entender é que não existe prevenção do câncer, né? Existe conscientização. Quanto mais a gente falar sobre isso, levar Verdade. informação sobre a importância de fazer exames, deixar isso sempre, né, no nosso check-up ali anual, eu acho que é isso que a gente precisa entender hoje. Verdade, Jana. E me diz uma coisa, você disse sobre o voluntariado, enfim, né? Eu me considero como uma sobrevivente do câncer, né? Você fez muitas amizades dentro do hospital, porque as minhas melhores amigas são oncofriends. A gente Ah, é? a gente se chama assim de oncofriends,
Porque são pessoas que nos conectam, que a gente fala a mesma língua, que nos entendem, né? E as minhas melhores amigas, uma, inclusive, eu fiz dentro da BP, onde ela estava com o marido ali, passando em consulta, ela me viu, careca, e olhou para mim, me procurou nas redes sociais, porque disseram meu nome para ela. E eu acho que isso é tão legal, essa conexão que a gente faz, né? É. Eu sinto muita falta disso, assim, de estar às vezes na BP e querer ajudar outras pessoas, outros pacientes. Às vezes eu olho uma moça jovem, eu falo, poxa, queria contar minha história para ela, sabe? Queria ajudar de alguma forma. E é muito lindo isso que você faz, Ai, de estar ali, né, se obrigada. doando num voluntariado, de contar a sua história, de inspirar outras pessoas. E então, para você, o que foi mais desafiador, assim, durante todo esse processo, assim, o que você mais teve medo É, durante o tratamento? durante o tratamento? Olha, eu não, assim, que vem tanta coisa na nossa cabeça quando a gente, né, volta ali. Eu não tive muito medo. Eu acho que eu fui tão positiva, tão otimista, que eu me apeguei só em coisas boas. Você já via a luz no fim do túnel, a cura e falava, Eu vai fui, dar tudo certo. eu fui super focada Legal. num cronograma, que eu sou, né, grande parte da minha carreira foi em gestão de projetos, então eu coloquei como um projeto de vida naquele momento. Sim. E fui seguindo, sabe, ali o cronograma O das planejamento. ações, do planejamento. Então, eu não senti que foi complicado, assim, um período que eu acho que para mim foi surpresa, porque eu achei que seria mais simples, foi o pós-cirúrgico. Uhum. Eu não sei se depois das químios eu já estava um pouco debilitada, estava ali uma franguinha ali, né? O que é, mas foi um período que talvez por ter concluído a primeira etapa, e que etapa, né, Jana? Nossa. Eu acho que me entreguei, sabe, aquele momento ali da cirurgia. Então, para mim, esse período foi desafiador. Foi bem desafiador a recuperação, né, a questão do repouso e tal. Mas eu sempre fui muito otimista. E junto com as químios, com o tratamento, e que é importantíssimo, né? Porque tem muita gente, não sei se você teve isso também. Ah, porque tem a garrafada X, tem, Misericórdia, né? Total, total. Tem a garrafada, não sei o quê, tem as ervas. Então, muitas pessoas falavam isso pra mim, ainda mais a gente que é lá do Goiás, tio João de Deus e tal. Eu uni um pouco, assim, o que a gente fala terreno, né? Que é o tratamento com os médicos e que é indiscutível. Sim, é né? imprescindível, tem sempre que Imprescindível. buscar ajuda médica, sempre. Espiritual, na minha religião, né? Eu trouxe sempre estar próxima, rezando, né? E a questão também de outras medicinas, medicina chinesa, medicina integrativa, fazer uma acupuntura. Então, fui trazendo elementos que foram complementando tudo isso. Legal, Carol, é que assim, acho que tudo isso que a gente busca sempre tem que ter autorização médica, sempre. Sim, verdade. Então, tudo que você for fazer, sempre busque orientação médica, peça autorização. Doutor, eu vi isso, né? Isso pode me ajudar? O que o senhor acha? Até a alimentação pode influenciar na medicação, né? Em relação à medicação, verdade. fazer o efeito que ela precisa, sabe? Então, é sempre bom a gente falar sobre isso, assim, busque sempre ajuda médica, sempre. Isso é verdade. Sempre pergunte, tire dúvidas. É legal Até porque... hoje, né? Eu tomo qualquer Sempre. medicamento, eu ligo lá pro médico. Sempre, sempre, porque daí a gente sente mais uma segurança de que, poxa, eu tô indo no caminho certo, o que que eu preciso fazer, né? É verdade. E sair se automedicando, enfim, Não dá. não dá certo, né? Não dá certo isso. E o melhor caminho é sempre procurar efetivar o tratamento, né? Concluir o tratamento, fazer tudo que tiver ali de indicação médica, porque é individual, a gente nunca pode se comparar ao outro, né? Poxa, mas fulano fez isso, o meu não foi assim, o meu foi diferente. E eu acho que isso a gente precisa sempre mostrar, de que é individual, é único, né? Cada história é única. É única. E o meu médico sempre fala isso pra mim, eu sempre chegava nele e falava, doutor, mas aconteceu isso com fulana. E ele, Janaína, cada história é única. A gente precisa respeitar isso, né? E você teve esse apoio dos seus médicos? Enfim, você teve alguém no hospital, assim, que te dava esse acalento? Acho assim, o meu médico era muito tranquilo,
E essa tranquilidade de como conversar, até uma coisa, às vezes ele era até lúdico, assim, sabe? Acho que facilita também, né? Porque teve uma coisa que eu fiz, que foi o seguinte, na primeira consulta, ele falou assim, Carol, eu espero que você não google, ele até falou, não google, sem conversar comigo, porque as pessoas pegam resultados, começam a googlar, né? E não conseguem interpretar. Sim. Mas eu Então, acho que é a pior coisa. Porque a gente vê é, coisas absurdas ali no Google, ele né? fala, Muitas todo mundo escreve o que informações. quer ali, não Sim, tem filtro, cada muito. caso é um caso, as falamos, essas Sim, histórias são únicas. sim. Então, assim, eu peço que você, se puder, fale comigo se tiver alguma dúvida. E eu levei isso comigo na real, assim. Até hoje eu faço os check-ups, né? Eu não abro. Eu nunca abri, desde o primeiro exame até hoje, eu não abro. Gente, também não abro. Eu acho que a gente sente uma Né? segurança em falar Não assim, abro. poxa, o médico vai olhar, né? Deixa ele falar pra gente. Eu acho que é o lugar dele mesmo de ir lá, É. avaliar, verificar os exames e passar isso pra gente. Porque às vezes até uma interpretação que a gente faz ou não faz É. está errado, Isso né? muda com todo o nosso psicológico e eu Sim. acho que isso interfere, né, no como a gente passa por essa experiência. Então, como eu sempre quis passar muito bem e, né, muito positiva, então eu procurava não, né, trazer elementos que me tirassem desse lugar. Mas o hospital, assim, acho que o carinho é tão grande e o cuidado de toda a equipe, né, desde a entrada até os médicos, equipe, que eu fui muito tranquila. E como que eu vi o voluntariado, né? Várias vezes eu estava fazendo quimioterapia e entrou uma voluntária. E ela, com um jeitinho, conversando, como exemplo, que teve um caso dela, foi muito crítico, ela ali, isso me tocou, sabe? De, olha, que legal, ela tá aqui agora, né? Isso me marcou. Falei, um dia eu vou ser igual ela. E aí eu me inscrevi no voluntariado, e depois de passar por um processo seletivo, né, você começa fazendo de sombra, vamos dizer, com essa pessoa, e ela foi a minha mentora. Ah, que Então, assim, legal. o universo uniu a gente de novo, mas dessa vez agora a gente trabalhando juntas. E então, assim, Acolhendo, né? foi, Eu tenho muito isso também. Eu sou voluntária em um monte aí, milhares de ONGs, instituições, porque eu sempre falo isso. Eu fui tão acolhida e talvez a gente quer retribuir, né? retribuir isso mesmo, sabe? Falar, poxa, fez tanta diferença para mim ouvir uma mensagem, ouvir um acalento, até um abraço, gente, faz muita diferença, né? Até para a rede de apoio, sempre se importe, sabe? Com o que o paciente está passando ali, o que ele está sentindo. Muitas vezes a gente não fala, né? A gente não quer, enfim, magoar quem está do nosso lado, mas é super importante, assim, você vê que o paciente está ali na dificuldade, porque é um processo difícil. Não tem como a gente romantizar o câncer e dizer que, poxa, é tudo rosa, porque não é, né? É muito difícil. A gente passa por um processo que é, sim, doloroso, que toca em muitas feridas, né? Mas eu acho que o que a gente, como a gente vai enfrentar isso, eu acho que é o que conta. E esses familiares sempre ajudando, apoiando, segurando na mão, isso para mim é fundamental, assim. Você disse que você teve ajuda, né, enfim, do seu marido, né? E vocês se uniram durante esse processo, né? Verdade. Quando eu soube do diagnóstico, a gente estava namorando e ele foi, assim, muito parceiro. Legal. A gente sabe que as estatísticas são diferentes hoje, né? Não é essa a realidade, Sim. né? Então, e ainda mais que muitas mulheres, né? Às vezes são casadas, têm filho, a gente não tinha esse elo do casamento, né? Do filho. E mesmo assim, ele escolheu estar do lado, escolheu ficar, vamos junto, estamos aqui, foi totalmente participativo. Beijo, viu, marido? Foi super próximo, participativo, Sim. teve do lado. Assim como a minha família, os pais são fundamentais também, assim, nossa, é um amor, né? A base, familiares são a base, pai, mãe, irmãos. E ele foi, assim, excepcional, acompanhou em tudo. E é uma estatística que ainda não é realidade, né? E a gente vê casos que mesmo nem começou o processo
e talvez a coisa já desandou no sentido, né, do homem Sim, talvez sim, abandonar. sim, sim. E aí, não sei, Jana. Eu passei por isso, né? Na verdade, comigo foi bem essa história mesmo, onde eu era casada, né? Tinha um filho ali de 4 para 5 anos, e na primeira semana do diagnóstico, nós nos divorciamos, né? Ele pediu o divórcio. Foi muito difícil naquele momento, porque é um momento que o que você mais quer é ser acolhida, né? Entender ali o Sim. processo. É. E eu falei, poxa, se está acontecendo tudo isso, né? Minha família sempre falou isso para mim, existe um grande livramento. Às vezes a gente não entende as coisas, né? Mas existe uma resposta para tudo. E Como é que você superou isso, Jana? Como é que... Porque hoje você é uma mulher maravilhosa, empoderada, né? Como que foi passar assim? foi difícil. É assim, eu falo que a minha família não me viu chorar, né? Minha mãe fala, eu nem te vi doente. Você ficou doente? Porque eu não vi. Porque a gente realmente segura muita coisa, É, guarda muita verdade. coisa. E eu, enfim, eu lembro que eu tomava banho e era o meu lugar de chorar ali. Eu falava, no banho eu choro. Exatamente. Porque eu não queria, Conheço muito bem esse lugar. porque eu não queria, assim, mostrar isso para eles, sabe? Para os meus familiares. Eles me acolheram de uma maneira, assim, incrível, né? Minhas irmãs. Então, eu sempre tive esse sentimento, assim, comigo. E para mim foi um divisor de água, você acredita? Assim, eu pensei, poxa, vai ficar do meu lado quem realmente tiver que ficar, né? E quando eu vi que a gente, né, estava num processo de divórcio, que eu nem imaginava, antes de enfrentar a primeira químio, a gente já estava num processo judicial, eu falei, poxa, é isso, sabe? Eu tenho que passar por isso, é um divisor de águas, é um grande livramento, e às vezes a gente tem que enxergar dessa forma. Eu abrindo as minhas redes sociais, eu sempre ouço mulheres que contam isso para mim, que falam, nossa, meu marido pediu divórcio, olha, meu noivo, meu namorado. E eu sempre falo, que ótimo. É um grande livramento, né? Então, às vezes a gente precisa entender isso mesmo, Sim. que é um processo que tá tudo bem, né? É. Claro que na hora foi difícil, a gente chora, a gente coloca para fora. Não é simplista, Não é né? tão simplista. Não, não é, nem um pouco, assim. Eu olhava pro meu filho e pensava, meu Deus, como é que vai ser, sabe? Eu preciso viver. Acho que isso deu mais gás ainda para eu falar, eu preciso viver. Eu preciso cuidar do Lucas, né? Eu sempre falo que o Lucas foi o meu gás, assim, o meu combustível para eu olhar e falar, preciso viver. Vai ficar tudo bem. Eu preciso cuidar dele. E é legal, a gente falou de uma coisa agora sobre rede de apoio. Eu sempre queria deixar esse recado para os familiares, porque eu tenho certeza que muitos familiares acompanham, Sim. né? Enfim, assim, que estão ali acompanhando, enfim, alguém da família. Se vocês precisam de ajuda, porque eu tenho certeza que o familiar sofre tanto quanto, busquem ajuda, Às vezes sabe? até mais que a gente, Às alguns, vezes né? até mais que a gente. E é onde eu acho que a gente precisa procurar essa equipe multidisciplinar, por exemplo, que tem na BP, onde a gente tem todo esse acesso, né, a uma equipe que atende, pelo menos comigo, assim, para mim foi imprescindível ter ajuda da psicóloga, ter ajuda da nutricionista, ter ajuda dessa equipe que sempre me colocava no lugar que eu tinha que estar. E atendia também os familiares, né? Minha mãe foi super atendida dentro do hospital e precisava de apoio, né? Porque a família realmente precisa desse acompanhamento, né? Dessa ajuda profissional. E isso também traz pra gente uma segurança e né, um acolhimento, e pro familiar também. Porque eu lembro direito, e legal você ter lembrado isso, porque a minha mãe também ela adorou também o hospital e como eu era tratada, e isso deixou ela mais calma. Sim. Porque ela sabia que quando eu chegava lá, existia um cuidado, né? Ah, minha filha está sendo cuidada. Então, ela ficava muito tranquila, e isso era importante, principalmente porque o familiar estava longe. Então, isso foi importante mesmo. Para mim também foi crucial Sim, eu sempre acho que essa confiança, né? Cuidado. Esse recado é sempre bom a gente deixar. O familiar sofre tanto quanto, igual, e ele também precisa de ajuda. Então, busque sempre ajuda. O hospital tem aí multidisciplinas, com uma equipe gigantesca que pode acolher, que pode atender. E para mim isso fez total diferença ali, porque
eu tive realmente aquele apoio, né? Aquela ajuda psicológica. Num momento extremamente difícil, né, e Sim, desafiador, sim, porque sim. além de estar passando, né, por um momento difícil, Sim. ainda essa história, Sim. né? Então, assim, acho que superação 2 vezes, né, Jana? E eu conto que a equipe de enfermagem que me atendia na quimioterapia, né? Elas eram as minhas psicólogas, assim. A gente sentava juntas para conversar e elas sempre me ajudando, empoderando. Tinha uma que falava: vem cá, você não quer maquiar hoje? Hoje você não chegou maquiada, vamos maquiar. E eu levava a maquiagem, eu me arrumava ali mesmo. E eu falava: eu não vou me sentir doente. Acho que isso sempre me trazia uma autoestima muito maior, assim, de me arrumar, de me sentir bonita. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa entender, né? A gente precisa se aceitar, é um momento que é difícil, mas que a gente precisa usar aí os caminhos para ter uma alegria a mais, né? Para poder voltar a sorrir. E eu fiz muito isso, assim, de me olhar no espelho e me aceitar, né? Falar, o que que eu preciso fazer? Eu quero me sentir bem. Isso é Porque muda muito a importante, nossa fisionomia, né? Muda, Não é só a gente, muda. enfim, perde o cabelo, a gente muda a cor até da nossa Da pele, né? Então, Eu tudo... até meu marido brincava, nossa, a Carol sai laranja, amarela, assim. E a gente levar pro lado positivo Sim, isso, né? sim. Assim, mas realmente muda completamente, vários aspectos, e a gente ter que, eu acho, assim, Jana, eu acho que é legal até como que a gente se redescobre como pessoa, como Sim, mulher, sim. né? Igual você falou que você brincava com as perucas e a maquiagem, e cada uma, né, redescobrindo uma coisa, um pedacinho, revisitando um lugar Sim, que às vezes estava esquecido. sim, Eu tive essa sensação. sim, Eu acho que do mesma maneira que a gente fala que é desafiador e que é difícil, mas tem um lado que eu encarei como positivo, sim, que é assim, o que tem por detrás disso também? Eu não sei se você pensou nisso, né? sim. Tem gente que não tem cabeça, mas eu sempre pensei assim, o que tem por detrás disso? Que recado Deus, o universo, sei lá, quer me dar? E hoje eu posso dizer que eu sei muitos recados que foram dados. Assim, eu acho que a gente se modifica muitas coisas para o bem também. Sim. Então, eu sempre quis fazer trabalho voluntário e nunca fiz. Hoje eu faço. Uma oportunidade, né? Então, né? De ajudar o próximo, né? De ser luz na vida de alguém. De ser luz, É isso. de ser, né? Então, acho que tem muita coisa boa por detrás também, né? Disso tudo. Aí você passou pelo processo da doença ali e o pós-câncer, como foi? Você trabalhou durante o tratamento? Você voltou a trabalhar em seguida? Como é que foi esse pós-câncer aí para você? Eu trabalhei durante e foi bom assim, entrou a pandemia no meio do meu tratamento. Então foi um desafio maior ainda, Sim. né? Aquele pânico generalizado, todo mundo com medo, ninguém sabia o que era direito. E a gente não pode parar, tem que continuar. Então foi um pouco complicado esse momento. Mas eu estava tão assim, focada, tão otimista, que nada me abalou. Eu falei, nada vai me levar, não é uma pandemia. Então, sei lá, né? Enfim. Então eu trabalhei e foi bom porque entrou a pandemia, entrou o home office. Então todo mundo trabalhando de casa, eu podendo trabalhar de casa. Sim. Nas câmeras, eu estava careca, então eu deixava a minha câmera desligada. Sim. E ia falando com as pessoas, ia trabalhando. Legal. No pós, eu voltei também a trabalhar. Acho que a minha empresa foi muito generosa nesse momento. Isso acho que faz total diferença, né? Onde, se a gente fala tanto aí do Outubro Rosa, mas se todo mundo fizesse um pouquinho, né? Todas as instituições, todas as empresas, de realmente ter um olhar para o funcionário, né? Para aquela mulher que está ali, você cobrar a sua funcionária. E aí, tá fazendo exame, né? Eu acho que é isso, assim, nesse intuito, assim, da gente falar sobre o Outubro Rosa e você, como empresa, cobrar do seu funcionário, cobrar da sua funcionária, né? Verdade. Como que tá isso? Você tá em busca de cuidar da sua saúde? A gente falar sobre qualidade de vida cada vez mais? Ou quando você tiver um paciente, enfim, um funcionário que está passando por uma doença, você acolher. Acho que isso faz total diferença, você se sentiu super acolhida, né? Foi, acho que faz total diferença.
Eu não sei se eu teria atravessado também tão bem, porque foi mais uma rede de apoio quando você sabe que ali tá tranquilo, que Sim. você não precisa, né? Sim. Então, foi muito bom. E eu acho que você entrou num tema muito legal do pós-câncer, porque é uma coisa que a gente não fala muito. Eu não sei Sim. se você... Não falo. porque, assim, a gente fala muito durante, Sim. né? Mas e depois? Parece que a impressão que eu tenho é que as pessoas olham assim, virou a página virada, tá Sim. tudo ótimo, pode voltar à vida normal no dia 2, no dia seguinte. Não é bem assim, E não né? é bem assim. Existem uma série, cada caso é um caso, mas os pós, né, o que ficou de consequências de cada um, do que passou, até você retomar isso e retomar 2 anos, né, de várias questões, nossa, como mulher, como mãe, como filha, como esposa, como profissional, Sim. não é do dia para a noite, virou a Sim. página, tá curada, acabou. Acho que, Sim, sim. então, isso é uma coisa que é bom falar. E dos familiares entender, de quem está perto entender, das empresas entenderem Sim, sim. que existe ainda uma É jornada uma pós, cicatriz, né? Eu né? sempre falo isso, assim, o câncer para mim, ele é uma cicatriz que sempre vai estar ali, sempre vai existir, não existe, não tem como apagar aquilo, né? É, Mas faz parte da minha história, é uma cicatriz que é, já cicatrizou, que doeu muitas vezes, que feriu muitas vezes, verdade. mas que a gente precisa todo dia, né, buscar um renovo, assim, de, poxa, eu vou seguir em frente, vai ficar tudo bem. E acho que desse pós-câncer, buscar sempre qualidade de vida, sabe? O que que a gente precisa fazer? Poxa, é legal fazer atividade física, vamos fazer atividade física, né? É, Vamos falar mais sobre isso, sobre uma alimentação saudável. Enfim, não preciso nem falar, né, sobre álcool, sobre cigarro, sobre coisas que, né, deixam é a gente sempre verdade. nessa estatística. E como que foi esse pós-câncer para você, assim? Teve alguma coisa que mudou na tua vida, que você falou, poxa, eu não fazia isso, agora eu vou começar a fazer? Algo que te impulsionou? Como é que foi isso? O pós-câncer é uma coisa que eu acho que é até pouco falada, assim, né? A gente foca muitas vezes no tema do tratamento, mas é uma nova vida, né, Jana? Eu acho que traz uma oportunidade Sim. de tudo novo, de você se reconstruir, de você revisitar muitos temas, muitas coisas que a gente não olhava, não pensava, até cuidado mesmo, exercício físico, atividade, Sim. o tempo que você gasta e as nossas prioridades mudam, você sabe, né? Sim, sim, Então a sim. gente muda até como que a gente encara e o que fica importante pra gente. Sim. Então, o pós-câncer, eu acho assim, ele tem todo esse lado bacana de trazer essa coisa do novo, de você ter uma nova oportunidade, né, de se transformar. Mas tem uma coisa que eu acho importante, que é assim, eu não sei se você também tem essa sensação, que o pessoal acha que acabou o tratamento, página virou, dia 2, você já tá, acabou, venceu, vamos que vamos, vida que segue, Não, e não é bem assim, né? né? Não, não é mesmo assim. Então, assim, eu já senti, assim, gente até próxima, falando, não, isso aí já foi, já passou, página virada. Só que não é assim, né? Depois de 1 ano e meio, 2 anos a gente ali voltar para uma rotina de família, de mulher, né, de profissional, de Sim. tudo, exige um tempo, né? Então, assim, pós-vida, o pós-câncer é maravilhoso. É glória, né, conquista, é Muita orgulho, é comemoração, né? comemoração. Sim. Eu acho que é gratidão, né? Eu sou muito grata a tudo, a vida, a oportunidade. Então, eu acho que é, assim, realmente um poder, né? Uma força. Sim. Mas eu acho que tem esse lado também, né? Que não é uma coisa que no outro dia você está reconstruída e vamos embora. Existe um processo da gente se organizar, da gente se cuidar, né? Da gente seguir os passinhos, pegar os pedaços ali, né? Acho que tem Exato. muito essa linha, né? Eu sim, eu tenho esse mesmo sentimento assim comigo, que esse pós-câncer não foi como eu pensei, assim. Eu falei, poxa, acabou, né? Acabou todo o processo e não se fala mais sobre isso. E não é bem assim, né? É, E eu, inclusive, eu sou, né, uma influenciadora, tenho minhas redes sociais abertas e eu só fiz isso durante o tratamento porque eu via que tinha tantas conexões, tantas pessoas querendo se ajudar e tocar no assunto. E eu senti essa liberdade de falar com o outro. E Então, você virou influenciadora
durante e depois, né? Durante e depois, e Você assim, acha que seria foi se não tivesse automático. passado por Não, isso, né? Então, acho que não. pós-câncer. Eu acho que não, assim, porque foi muito automático. Quando eu vi, eu já estava ali, enfim, né, ajudando. Eu sou voluntária em muitas instituições e eu faço o que eu gosto, assim, eu acolho o paciente, eu passo meu celular mesmo, eu converso com o paciente. Eu tenho certeza que essa troca, que esse pouco que eu estou fazendo, fizeram por mim, né? Então é Sim. muito significativo para mim conseguir fazer isso, assim, ter essa oportunidade. E eu me desdobro, né? Me dedico ali. Eu tenho 2 filhos, né? Logo depois do tratamento, o pós-câncer para mim foi uma surpresa, assim, porque eu estava nos exames de rotina e aí descobri que eu estava grávida do Benício. E foi assim, que loucura. total, assim, eu fiquei com muito medo no primeiro Totalmente sentimento que eu tive. inesperado, né? Exame de Total. rotina. Exame de rotina, eu estava fazendo a cada 3 meses. E assim, logo de cara eu falei, uau, como assim? Né? É uma coisa que eu não tinha planejado Milagre. e que me deu muito medo, porque eu falei, meu Deus, né? Assim, será que meu corpo tá pronto para isso, para, né, para gerar uma vida? E tudo que a gente enfrenta ali durante o tratamento. E existem milagres, E deu né? tudo certo, né? E deu tudo Maravilhoso. certo. Ó, pra você ver, naquela semana que eu descobri o Benício, eu tinha feito um monte de exame radioativo, tinha feito raio-x. Eu sempre penso isso Total, também. tinha feito ressonância de mamas. E aí, quando eu fui fazer, né, no hospital, eu voltei para fazer a ressonância de abdômen e pelve. O biomédico me chamou, eu fui sozinha no hospital. E eu fui na BP e eu me senti tão acolhida, porque a equipe toda ali, né, da enfermagem, viu que eu estava em pânico. Porque é pânico, né? Imagina, né? Você vem de um diagnóstico onde as mulheres falam, olha, a maioria fica infértil, né? Você tem que lidar com a infertilidade. Eu não fiz congelamento de óvulos, então isso tudo não criava expectativa, né? Assim, não gerava expectativa que eu fosse, né, engravidar. E aí eu fui super bem assistida, assim, eu lembro deles me acolherem, me colocaram numa cadeira de roda e falaram, calma, tá tudo bem, a gente vai fazer vários exames agora, né, para entender aí como é que tá esse bebê. E eu com medo de ser gêmeos, porque eu sou gêmeas. Ai, nossa, já pensou? Eu tinha pânico, eu falei, meu Deus, como assim olha o pós-câncer, né? Já isso. brinda com... Já pensou isso? E eu lembro que eu só falava, vem cá, mas tem um saquinho gestacional ou 2 aí, porque eu sou gêmeas. Né? Pensando numa gravidez gemelar, e veio o Benício, forte, saudável, graças a Deus. Perfeito. E a gente segue aí a vida, né? Falando sobre essa visão do paciente. Esse é o meu projeto hoje. E a BP me convidou justamente para isso, para a gente poder empoderar, ajudar, conscientizar pessoas. Acho que o propósito é esse. Com certeza. E eu quero te agradecer por você ter vindo aqui, obrigada. Disponibilizado seu tempo, contado a tua história, porque toda história importa. E quanto mais informação a gente passar, mais pessoas a gente pode ajudar. Verdade. Obrigada. Muito obrigada, Jana. Também estou muito, muito feliz com o convite. Acho que é exatamente o que você falou. É muito importante a gente conscientizar e também trocar experiências, né? Porque isso fortalece a gente cada vez mais para quem já passou, está passando ou vai saber lá no futuro. Então, é possível a gente passar e ficar muito bem, né? Eu sempre falo isso, tem muita vida pós-câncer e a gente está aqui para poder falar sobre isso. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada.